escola tem que resolver todos os problemas da sociedade. É que a segurança tem a ver com cuidado. Ou seja, não com os policiais, com o Estado, com uma via política, sino com micropráticas de cuidado. Se eu cuido a minha colega, eu tenho práticas de autocuidado, tem outro clima, outro espaço, lugar que se constrói humanidade. Então, se você tem cadeias com assinamento, violações de direitos humanos, condições laborais também para os funcionários, é difícil trabalhar nessas condições, porque eles também trabalham 12 horas nessas condições e também vivem a prisão como um espaço psíquico, psicológico. Então, se você um dos funcionários educadores falava para mim, se eles saem falando, eu sou preso, eu sou presidiário. Não, você está preso. Pensar a diferença de ser preso ou ser presidiário como uma construção de identidade, com estar preso, como uma condição provisória. Então, como os educadores, isso é mais fácil começar a pensar. Sair dessa identidade, dessa cultura. Então, no Uruguai estamos transitando essa mudança cultural. Como é uma questão de educação, uma mudança cultural. Como eles estão presos e isso já é uma punição. Não tem que punir mais. Então, mas a gente também na escola tem formas de punir e tem formas de pensar. Por exemplo, na cadeia tem não tem todos vagas para estudar e para trabalhar. E no Uruguai temos uma lei que se você trabalha por 2 dias de trabalho e estudo, tem 1 dia de redenção de pena. Então, tem 1 dia menos de pena. Então, todos os presidiários têm o direito de ter essa vaga, mas não todos têm. Então, os educadores têm um lugar de poder onde decidem quem vai, quem trabalha, quem estuda, e é colocado como um privilégio, um favor, e não como um direito. Então toda essa mudança tem a ver com pensar que é a educação, como são as relações educativas, porque a prisão é a mesma coisa que passa fora, como você falou, mas é intenso, de uma forma muito intensa. Então, não sei se eu consegui responder você, mas no Uruguai temos as mesmas condições. Temos 11.000 pessoas privadas de liberdade e somos 3 milhões de habitantes. Então, temos também taxa de encarceramento muito alta. E por isso foi também a mudança institucional. Mas só chamar agora, porque não pode demitir todos os policiais, você já não, tem que uma mudança progressiva. Então, agora estamos coexistindo as duas culturas. Cortito, un apunte. La tasa de cada 100.000 habitantes de Brasil y Uruguay es igual, son 320 personas presas por cada 100.000 habitantes. Argentina tiene 192. Brasil y Uruguay son muy parecidas. Imagínense lo que es eso en un país tan chiquito, de 3 millones de personas, lo que significa la prisión como solución social. Creo que un poco la pregunta, así, la medicalización, parte como dos discursos, ¿no? Uno, que es el que parece que impera acá y allá en Uruguay se está también impregnando, porque Brasil influye en nuestras formas culturales, políticas, ideológicas, económicas, mucho. Ese concepto de seguridad, el concepto de seguridad, esto que decía de lo punitivo, y a veces la medicalización es un elemento de seguridad muy fuerte.
tomando a Foucault también, ¿no? El tema de la seguridad es como el criterio principal. Y eso implica determinados conceptos como destino, ¿no? Eso que decía Natalia, ser y estar, ¿no? Jugar con ese tipo de vocablos, pero trabajarlo educativamente para los operarios y las personas en prisión. Ser y estar cambia el concepto de destino y también la forma de dispositivo. Porque si yo quiero tener un concepto de seguridad, ¿no? Y el otro es un enemigo, el otro es un monstruo que no es de bien todavía de la comunidad humana, no participa de la comunidad humana, no es humano, en algún punto, la seguridad y la medicalización son los principales, un mecanismo de seguridad. Creo que un poco lo que se plantea en la actualidad y un poco el cambio de discurso, ¿no? Es el tema de la responsabilidad, ¿no? Como una persona que responde, que no es infantil, que no es un niño. Si uno va a las cárceles se encuentra que son gente grande, demanda mucho porque se le recorta muchos elementos de autonomía. Para cualquier tipo de acción o vínculo con el exterior son niños, son infantiles, parece un niño chico y son personas grandes. Entonces, no se construye, no se trabaja de ese lugar la responsabilidad como un concepto de tener palabra, ¿no? De decir, de escucharlo a ellos. Y eso que decía Natalia, de atención, que responde, que tiene una voz. Y la participación es ser parte también, ¿no? No hay una participación. Porque obviamente la participación y la educación, lo que nosotros nos planteamos también, es que en la educación hay autonomía de la otra persona y poder cuestionarte a ti mismo y ser interrogado en tus propias prácticas y en tu ética. Hay un texto muy lindo que es de Frankenstein, el educador, no sé si lo conoce, de Michel Menieu, Philippe, el nombre, que habla de figuras educativas y esto de la autonomía, ¿no? Habla de Frankenstein, de Pinocho, son todas figuras infantiles, pero lo que plantea Pigmalión también es otra figura, cómo está la autonomía, ¿no? Cómo el trabajo educativo está con la autonomía y que puede volverse contra el mismo el creador. Gepetto, ¿no? Con Pinocho, Frankenstein con el doctor mismo que establece su relación, ¿no? Se le vuelve en contra. El creador, el educador se le vuelve en contra. Entonces también hay que crear instituciones que permitan ser cuestionadas, que sean partícipes. Yo creo que la medicalización es un temazo, es muy interesante. El concepto de rehabilitación también está ahí, ¿no? El poder que tiene el poder psiquiátrico es fuertísimo y tal, me dejas con esa noticia de que se tiende a un concepto de llevar a los funcionarios a lo policíaco. Es un tema. Nosotros allá en Uruguay se está cuestionando, se va a poner el plebiscito de llevar al ejército, que creo que en algunos estados acá tienen, al ejército a la seguridad, iba a decir, nacional, es decir, policía va a ser el ejército, que eso se en primer lugar. Entonces hay como una disputa discursiva y en eso estamos. Con respecto a la medicalización en la educación, hay un punto, una inflexión, y tenemos un problema grande en educación primaria, es decir, de 6 a 12 años. Acaba de confesar, aparte uno de los creadores, de un síndrome que es de trastorno de hiperactividad. Tenemos muchos niños medicados y no existe ese trastorno. Es bien interesante porque, claro, nosotros estamos en pleno proceso de inclusión educativa, entonces tenemos por aula niños con todo tipo de dificultad, incluidos aunque sea medio horario. Y entonces, bueno, las docentes practicantes, que tienen que ir 5 veces por semana en el último año, como contaba, traen una cantidad de datos de las escuelas periféricas más complicadas y bueno, y encuentran a los niños medicados. Y cuando no son medicados, cuando están medicados, ese tema de la medicalización en la infancia es bien agudo y problemático. Sin embargo, hay otras áreas en donde el poder psiquiátrico está siendo, e inclusive
se está, no digo como liberando a los locos, pero sí hay un proceso de desmanico. Ese proceso viene desde hace tiempo. Piensa en el origen del Freud de acá del sur, que es Jean Rivière, que empezó y organizó a través de la noción de tarea, que es algo muy interesante. La compañía sabe más de ese aspecto también, pero en el área educativa, apoyando los problemas que tenemos con la hiperexposición tecnológica, el hiperestímulo de formas. Nosotros entregamos, saben, una laptop por niño, o como se hace la crítica, le entregamos un niño a cada laptop, a child per laptop. Entonces entregamos tempranamente el cerebro de nuestros niños a la sobreexposición no controlada de las pantallas. Entonces, bueno, esa falta de cuidado evidentemente repercute en muchos aspectos, ¿no? Y podemos asociar con otra cantidad de variables, pero en general ha crecido y crece la tasa de medicalización de niños de 6 a 12 años con una cantidad de síndromes que en realidad sirven para los laboratorios, ¿no? Y para la venta de medicamentos. De hecho, nosotros vamos 2 presidentes doctores y los presidentes doctores actuaron dos presidentes del mismo doctor, y actuaron a pesar de ser de izquierda sobre la ley de aborto, que se ganó casi que complicadamente con el presidente. Actuó sobre el tabaco, sobre el alcohol decididamente, y sobre el cannabis sativa y sobre la sal también. Es decir, de alguna manera todo ese paquete entra dentro del control médico, y tenemos un control médico muy desarrollado. Es un control laico y es una forma de manejar el cuerpo como dócil, y la espiritualidad también, ¿no? ¿Cómo vivir la espiritualidad? Bueno, con marihuana, vívala por acá. Es una solución médica a los problemas espirituales de los uruguayos. Uma curiosidade, dentro da prisão está sendo colocado o sistema educacional, os policiais, eles também passam por esse conhecimento de cuidado de si, para transformar as situações e para lidar com os presidiários, os encarcerados. Es complicado eso de responder, porque tenemos funcionarios más velhos que tienen del sistema pasado y ahora están ingresando nuevos policiales. No es que van a desaparecer los policiales. Los policiales van se colocar só no perímetro da cadeia. Então, a gente está trabalhando com os policiais mais velhos, algumas questões não de cuidado de si, sino como porque eles falam de que não estão de acordo com os direitos humanos dos presidiários, porque eles não têm direitos humanos, quando eles têm que porque trabalhar aí ficam vulneráveis a todo tipo de doenças, punições também. Então, é outro trabalho que fazemos com os policiais mais antigos aí no sistema. Com os policiais novos que ingressam agora, sim, estamos começando assim, a trabalhar. E é um dispositivo formativo mais das perguntas, de trabalhar suas emoções, que preconceitos tem antes, ou seja, como seus matrizes de aprendizagem ou prejuízos de que a cadeia, para que existe uma cadeia, que tipo de pessoas pensam que moram em uma cadeia. Qual é sua função, por que escolheu ser policial.
perguntas que fazem como dispositivo de autocuidado e que pretendem problematizar suas próprias práticas, e não um sistema impositivo que tenha a ver com hierarquias e questões mais desde a punição também dos funcionários, porque tradicionalmente no Uruguai os policiais que eram considerados como ruins e sua punição, seu castigo era trabalhar em uma cadeia. Então tem a ver essa tradição e a gente trabalha isso como seu trabalho, como fazer da vida ou suas condições laborais dignas, construir isso da saúde ambiental, um clima, um lugar digno de ser vivido. Muy concreto, nosotros, el grupo que estamos acá, trabajamos también desde la universidad, en extensión universitaria, con los operarios y los policías, además que Natalia trabaja en esa institución y yo trabajo en el Ministerio de Educación, pero en educación en cárcel. Nosotros lo que utilizamos, una metodología, capaz la conocen, de filosofía para niños, que es una modificación que hicimos de la comunidad de indagación. Que un poco lo que planteaba Natalia de esto de la verticalidad, no mandarle línea, ¿no? La idea es construir un dispositivo educativo donde ellos puedan sentirse como para problematizar sobre temas que capaz que ya son recontra estudiados, porque capaz que nosotros acá estamos en la universidad, pero hay gente que no ha pasado por estos tipos de restricciones, y la idea no es mandarle líneas, sino que puedan, a través de la pregunta, por ejemplo, trabajar la pregunta, trabajar la inquietud, trabajar elementos, y hay como un dispositivo de filosofía de la educación, filosofía con niños, filosofía para jóvenes, y de comunidad de indagación como metodología, que hemos hecho algunos talleres sobre el concepto de rehabilitación, usando algunos videos, textos, etcétera, etcétera, pero trabajamos como ese dispositivo educativo para la formación un poco. Tengo otra pregunta. Quando foi implementada essa nova filosofia e ideologia lá nos presídios, como que a sociedade enxergou isso? Como foi a reação da sociedade? Porque aqui a gente está num momento muito fascista, digamos assim, e a nossa sociedade está indo em direção a isso. Aí eu fiquei pensando o que aconteceria no Brasil se a gente trouxesse o modelo de vocês para cá. E a gente tem agora mesmo uma onda que critica muito os direitos humanos e que está disparando nas pesquisas, né, presidenciais um candidato que tem o lema de bandido bom e bandido morto. Então eu fico pensando... Isso. Então eu fico pensando como que seria a reação da nossa sociedade, né? E eu fiquei pensando como foi a reação da sociedade de vocês lá, da população, sobre essa nova metodologia. Porque aqui depois que a pessoa entra no presídio, ela fica num patamar de monstro. E aquilo fica gravado e não sai. Ela pode pagar a pena dela, ela pode sair do presídio, mas a palavra presidiário nunca vai sair dela. A gente tem uma... Como que a sociedade vê? Exatamente, o estigma. Não temos um consenso onde toda a sociedade esteja contente ou não todo mundo sabe o que está acontecendo nas prisões. Foi muito bom a mudança do governo e que tem a ver com todas as políticas públicas integrais. Não é só mudar a prisão, é mudar todas as políticas sociais, pensar a educação, pensar a noção de sujeito, e pensar a vulnerabilidade, o que significa. Então, no Uruguai não temos consenso. Tem pessoas que pensam nisso, que tem que matar as pessoas, que se apoderem na cadeia, que a cadeia não é um hotel, que tem que sofrer e pagar, mas as instituições se está se formando uma rede muito forte
de diferentes ONGs, instituciones estatais, que têm um discurso unitário, porque antes cada instituição participava de uma forma aislada. A partir de uns 2, 3 anos, porque essa mudança foi no ano 2010, tem pouco tempo também. Então agora temos um espaço de educação para pessoas em conflito com a lei penal, que tem muitas instituições que de uma forma de rede. Então, mas não temos, no Uruguai também, não temos um discurso de reabilitar, está dividida, a sociedad está dividida. Yo solamente una cosa quiero decir. Durante mucho tiempo en nuestro país gobernó la derecha. Ahora ya hace un tiempo que no es así. No sé si me está entendiendo. Entonces, durante mucho tiempo se visibilizaron muchas cosas, muchas personas, muchos sistemas, muchas funciones. Y en realidad darle lugar o darle voz o visibilizar algunos seres hoy en día no está bien visto por todos. Creo que nobleza obliga en el caso de reconocer de que no todo el mundo está de acuerdo con estas políticas. Y básicamente por una cuestión fundamental, y es la cuestión del impuesto. Porque ¿de dónde sale el dinero para poder trabajar todos este tipo de políticas? Sale del impuesto que paga la gente. Y en realidad el hecho de poder acoger al vulnerable implicó un aumento de impuestos en lo que uno tiene que declarar anualmente, digamos. Entonces, si tenemos en cuenta este punto de partida, en realidad la desconformidad en algunos sectores es importante. Y lo digo con conocimiento de causa porque trabajo en un lugar donde siempre reinó la derecha y donde la clase social más alta del Uruguay ve esta situación como una situación de desprivilegio, de injusticia, porque aquel que cometió una falta hasta el último momento de su vida tiene que pagar por eso. Entonces, en realidad, no hay, como decía la compañera, no hay similitudes en esto, hay como mucha desconformidad. Y es un tema para pensar también como seres humanos que somos. O sea, cuesta mucho pedirle a aquella persona que está ajeno, entre comillas, a esa situación, que piense en aquel que está en una situación invisibilizada, digamos. Eu queria saber como se dá essa dinâmica profissional nesse novo modelo de cárcere e quem são esses profissionais, assim, como se dá essa dinâmica junto com a polícia. Temos a nova figura civil é operador penitenciário, se chama. Então, são estudantes avançados ou profissionais de psicólogos, advogados, não importa muito a profissão, porque eles têm um contrato provisório que durante 15 meses tem que se formar no Centro de Formação Penitenciária. Então, eles depois têm uma avaliação, se é positiva, que tem a ver com sua ética, como apropriou os conteúdos, não é só teórico, que saber as leis, como tem uma formação principalmente prática nas cadeias, com uma dupla pedagógica, penitenciário, uma pessoa que tem muito tempo trabalhando nas prisões, e uma pessoa de fora, que pode ser um universitário, qualquer de vocês, que ajuda a pensar pedagogicamente os distintos fenômenos ou situações e trocar qualquer situação que pode ser perigosa ou angustiante ou de surpresa, como trocá-la em educativa. E também temos profissionais, pedagogos,
sociólogos, psicólogos, que têm diferentes tarefas no sistema. Tem uma linha que se chama tratamento, que tem a ver com diferentes projetos, por exemplo, associados ao delito, tem a ver também com diferentes programas de educação, de esporte, cultura. Então, é como uma coexistência de diferentes profissionais. E no Centro de Formação Penitenciária tem 15 meses para se formar. Então, tem a ver com situações, problemas. Então, como viver a cárcel. Primeiro, toda uma primeira parte de preconceitos, como falava com ela. Depois, exploração das diferentes cadeias. E depois se escolhe uma cadeia segundo esse perfil. E tem tutorias. Bom, obrigado, então. E mais uma. Aqui no Brasil, os menores que entram em conflito com a lei, eles são encaminhados para cumprirem medidas socioeducativas, né? Em teoria, eles não poderiam ser responsabilizados, mas esse foi o modo que nossos políticos conseguiram articular para poder Evitar a cárcel. isso, é uma jogada bem política mesmo, uma questão da direita que quer responsabilizar, quer punir, queria até que diminuísse essa maioridade penal. Então a resposta, o outro movimento que eles sugeriram, o que tem hoje, são as medidas socioeducativas, né? Só que o cerne, o centro da ideia da medida socioeducativa é responsabilizar esse adolescente que entrou em conflito com a lei. Aí eu queria saber como que se dá agora com esse processo dos educadores entrando nas cadeias, como que vocês lidam com essa ideia de responsabilidade do preso ali dentro? En el caso de los menores, allá también se está atendiendo a esas medidas socioeducativas alternativas, que no sea la prisión, y bueno, y trabajando con elementos que pueda ser una reformulación de lo que pensaron, y el concepto, como lo planteaste muy bien, ese concepto de responsabilidad, ¿no? Tener salidas, es decir, ellos tienen la posibilidad de poder firmar, hacer un curso y se van a la casa. Tienen que volver. Es decir, hay un concepto de responsabilidad en ese sentido, ¿no? De tomar a cargo una determinada responsabilidad y determinados proyectos de llevar a cabo para dónde voy, intentar de llevar a cabo. Después en las cárceles ya difiere ahí, ¿no? Porque ya ahí se complica un poco el asunto, que en menores también, ¿no? En Uruguay no está penado con prisión los delitos menores, pero los hogares son cárceles, es decir, son cárceles. Y están medicalizados mucho los menores, impresionante, que es bastante complicado, pero se tiende a otro modelo. En las cárceles, hay cárceles en Montevideo que tienen como cierta autonomía cada unidad. En cada departamento tienen autonomía, y eso es bueno y también puede ser malo. En algunas cárceles que son muy buenas, trabajan el tema de la responsabilidad con las salidas, en el trabajo con el contexto, ¿no? Trabajan con una actividad productiva, ¿no? Cosechan, bueno, van a una escuela rural, lo presentan, charlan, hablan con los vecinos, se muestran como que no son unos monstruos, que no se lo van a comer, que está ahí. Entonces, la salida o campeonato de fútbol. Salir con los más complicados al campeonato de fútbol y saber que es una responsabilidad. Y que esa responsabilidad no es solamente consigo mismo, sino con un equipo, con sus propios compañeros, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Que los jueces nos dan el permiso, de salida a la mayoría, y van 2 o 3 y prefieren no ir. Si vamos todos, si no, no va ninguno. Y se generan esas lógicas que están buenas también.
Entonces, en algunos lugares juegan a esa responsabilidad. El tema que